meditação, mas antes de nós passarmos para meditar na palavra de Deus, que é o ato central do culto, né? Nós meditarmos a palavra, ouvirmos Deus falar conosco por meio da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela glorifica o Senhor. Mas nós vamos ter também um momento de adoração orando a Deus. Tudo que nós fazemos no culto é um ato de adoração. E ao nos curvarmos em espírito diante de Deus, nós estamos reconhecendo a majestade do Senhor, nós estamos reconhecendo que Deus é soberano, que Deus reina absoluto sobre todas as coisas. Isso também expressa a nossa fé, expressa a nossa confiança em Deus, sendo por isso também um ato de adoração. Nós temos orado por várias pessoas que estão enfermas, alguns enfrentando câncer, né? E outras doenças crônicas muito difíceis. Nós temos orado semanalmente por essas pessoas, às quartas-feiras, na nossa reunião. Mas eu gostaria de saber se alguém aqui tem um problema de enfermidade, gostaria que você estivesse orando. Não? Então tá, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por este privilégio de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus e por intermédio de Jesus também, Pai, diante do Senhor, para buscar a Tua presença entre nós, como igreja, como comunidade de fé, buscar a Tua graça, buscar o Teu favor sobre as nossas vidas, prestar a Ti, Senhor, o nosso culto, prestar a Ti, levar a Ti, Senhor, os nossos louvores, a nossa adoração. E nós reconhecemos isso, Pai, que só o Senhor é Deus. Esse é o único motivo de nós estarmos aqui, para Te adorar o Teu santo nome, Senhor, o Teu glorioso nome, a majestade da Tua grandeza, a majestade da Tua glória, Pai. E fazemos assim, em humildade, reconhecendo que o Senhor reina acima de todas as coisas, Pai. E queremos interceder pelo nosso país, Pai, por esse momento difícil que estamos passando, por essa pandemia, Pai, alguns estados abrindo já a economia, voltando atrás, por causa da doença, Senhor. Senhor, nós pedimos a Tua misericórdia sobre nós, nos ajuda a passarmos por essa tribulação, Pai, que é representada por essa doença. Ajuda-nos, Senhor, a enfrentar aquilo que temos que enfrentar. Rogamos por aqueles que estão passando por necessidades financeiras por causa das autoridades terem decidido parar a economia praticamente. Pedimos, Pai, que o Senhor visite o Teu povo, que o Senhor supra cada uma das necessidades das famílias, Senhor, aqueles que buscam ao Senhor, que confiam no Senhor, Pai. Nós rogamos também pela Tua igreja, que o Senhor, Pai, não só essa comunidade, essa igreja local aqui reunida, mas a Tua igreja espalhada por todo esse país, Pai, que o Senhor esteja visitando, que o Senhor esteja, Senhor, capacitando, dando graça também. Pedimos especialmente para as famílias, Senhor, que estão isoladas nas suas casas. Nós já temos notícias, Senhor, que esse isolamento tem causado problemas nas pessoas, problemas de depressão, outros tipos de problemas dessa natureza também, Pai. Pedimos a Tua graça também sobre nós, sobre as nossas famílias, nesse sentido, Senhor. Eu peço de uma forma especial para todos aqueles cristãos, Senhor, que estão impedidos de participarem dos trabalhos das igrejas, não somente a nossa, como disse, mas todas as igrejas. Que o Senhor esteja visitando, o Senhor esteja, Senhor, dando uma graça especial, renovando a fé, renovando o amor, renovando a esperança de cada um, Pai, que ao terminar tudo isso, Pai, nós possamos voltar a nos reunir completamente, Senhor, com o mesmo ânimo ou ainda com um ânimo renovado de Te amar, um ânimo renovado, Senhor, de Te servir, de trabalhar em prol do Teu reino, trabalhar em prol da Tua igreja aqui na terra, Senhor. Rogamos por aqueles enfermos, por quem temos orado, Senhor, o Senhor conhece cada nome. Pedimos que a Tua mão esteja sobre cada um deles, Tua mão de graça e de poder, curando, restabelecendo a saúde para a honra e para a glória do Teu nome, de acordo com o Teu querer, de acordo com a Tua santa vontade, Pai.
Agora que vamos meditar na Tua Palavra, rogamos também a Tua graça e o Teu favor sobre as nossas vidas. Pedimos que o Senhor fale conosco, fale aos nossos corações, Pai. Que o Espírito Santo esteja ministrando a cada vida aqui reunida de uma forma especial, falando a necessidade daquele coração, daquele irmão, daquela irmã, Pai. Falando aquilo que o Senhor tem a dizer de acordo com a necessidade de cada um, de acordo com a Tua vontade e a Tua perfeita vontade também para cada um dos Teus filhos, Pai. Abençoa a minha vida, que trarei essa ministração, trarei essa meditação à Tua Palavra. Teu Espírito Santo me use, Senhor, de acordo com o Teu querer, de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Esta manhã, irmãos, eu gostaria de meditar no texto, alguns versículos, os primeiros versículos do Salmo de número 37. Então, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem a Bíblia do Salmo 37 e deixar aí aberto por um momento. O Salmo 37 trata de questões que, de certa forma, era uma questão especial que era difícil para o povo de Israel compreender, entender, lidar com ela. Na aliança que Deus havia feito com Israel no passado, por meio de Moisés, o Senhor havia proferido bênçãos e maldições que acompanhariam a obediência e a desobediência da lei, respectivamente, de tal forma que, se o povo obedecesse todos os mandamentos do Senhor, ele os exaltaria entre as nações. Suas mulheres teriam muitos filhos, o que naquela época era uma coisa muito boa, porque não tinha previdência social, né? Eram os filhos que ajudavam a família a trabalhar e que cuidavam dos pais na sua velhice. Os seus animais também dariam muitas crias, né? Uma coisa maravilhosa. A terra daria uma colheita abundante, os celeiros deles estariam sempre cheios, e o Senhor enviaria chuva no seu tempo, aquela chuva adequada para a terra, e faria prosperar a nação. Israel também o povo não seria cometido por enfermidades e pragas, e ainda prevaleceriam sobre os seus inimigos, se eles obedecessem estritamente, rigorosamente os mandamentos que Deus havia dado. Mas, por outro lado, se o povo desobedecesse, abandonasse o mandamento do Senhor e deixasse de cumprir o seu mandamento, viriam muitas maldições sobre aquela nação de Israel, que essas maldições eram exatamente o contrário das bênçãos. As mulheres seriam estéreis, os animais não dariam cria, a terra daria uma colheita minguada, né? A colheita falharia, os celeiros estariam vazios, ia faltar comida para o povo, e o Senhor não enviaria chuva, reteria o céu, e eles enfrentariam pragas, enfermidades, fugiriam dos seus inimigos. Agora, aqui no Salmo 37, passados mais de 400 anos que Deus havia feito essa aliança com o seu povo, quando ele deu a lei, alguns ficavam indignados, alguns dentro do povo ficavam indignados ao verem os ímpios oprimirem os justos e até prosperarem. Eles eram ímpios, eles eram pecadores, eles desobedeciam a Deus e eles prosperavam, enquanto muitas vezes os justos eram oprimidos por essas mesmas pessoas, e eles tinham que lidar com muitas dificuldades que esses ímpios às vezes nem tinham, nem passavam, né? Então, Davi, nesse salmo, ele faz um contraste fantástico entre os ímpios e os justos. Nós vamos ler só os 7 primeiros versículos, mas no restante do salmo você vai ver esse contraste, alguns versículos muito conhecidos, né? Nossos nesse salmo. Eu fui moço, hoje estou velho e nunca vi o justo desamparado, né, e a sua descendência mendigando pão. Esse é o contraste, né, do justo. E Davi fala que o ímpio muitas vezes prospera, mas o resultado da impiedade não é um resultado bom.
né? Porque os ímpios, ao final, eles vão ser exterminados, enquanto os que servem e obedecem a Deus, eles já são abençoados nessa vida. Mas antes de fazer esse contraste, então, entre o justo e o ímpio, entre a maneira de viver e o resultado de cada um deles, Davi apresenta uma série de exortações exatamente para aqueles justos que viam o mal e a maldade prosperarem e ficavam indignados, né? Exatamente porque na lei Deus havia avisado que viriam essas bênçãos e essas maldições sobre a obediência e desobediência. E essas recomendações do salmista, que aqui é Davi, giram em torno, basicamente, da confiança e da dependência completa de Deus, né? Então, todas essas exortações que nós vamos meditar, elas giram em torno, elas gravitam em torno da confiança em Deus e da dependência total que o justo deve ter de Deus. São exortações para os crentes, não são exortações para os ímpios, para eles se converterem, não. São para aqueles que já são servos de Deus, que servem e obedecem ao seu Deus. Salmo 37, então, a partir do verso 1, a minha versão é a Almeida Revista Atualizada. Salmo de Davi, temporária a felicidade dos perversos. Não te indignes por causa dos malfeitores, não tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro de breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Amém. O Senhor abençoe a sua palavra. Como o justo vive uma vida de dependência de Deus? É o que nós vamos ver nesta breve meditação desses versículos iniciais do Salmo de número 37. E o primeiro versículo que eu vou destacar aqui é o versículo 3, a primeira parte do versículo 3. Davi havia falado para aqueles que estavam indignados de ver o mal prosperar e os ímpios prosperarem, para dizer: não te indignes por causa dele. E a primeira exortação, na primeira parte do verso 3 é: confia no Senhor e faz o bem. Essa é a primeira exortação para nós vivermos uma vida de dependência de Deus. Para o cristão, a confiança está diretamente relacionada à fé. De fato, a fé é a essência da vida cristã, não é? Quando a gente fala de vida cristã, de sermos cristãos, a gente está falando exatamente de fé. A própria vida cristã está relacionada ao fato de que nós temos fé em alguma coisa. O autor do livro de Hebreus define fé no capítulo 11, verso 1, que é um texto bem conhecido. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Verso 1. Mais adiante, no verso 6, o texto acrescenta: porque sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, isto é, que é recompensador daqueles que o buscam. Então, por meio da fé, nós temos tanto a convicção daquilo que nós não podemos ver, como também a gente tem a certeza de coisas que nós esperamos, mas que ainda não se concretizaram, ainda não se cumpriram.
Então, convicção daquilo que nós não podemos ver, que existe um único Deus verdadeiro. Ninguém aqui nunca viu Deus, né? Mas nós não vemos, mas nós cremos que existe um único Deus verdadeiro. Cremos ainda na revelação que esse Deus faz de si mesmo. Nós não vemos a Deus, e tudo que nós sabemos acerca de Deus, nós sabemos porque Deus quis se revelar. Se Deus não se revelasse agora, nós não saberíamos nada sobre Ele, porque nossa mente não tem capacidade de aprender qualquer coisa de Deus, a não ser que Ele se revele. Isso é, nós conhecemos quem Ele é, nós conhecemos o seu caráter, o caráter de Deus. Quando eu orei aqui e disse que Deus era soberano, eu disse isso porque a palavra de Deus mostra que Ele é soberano, que Ele tem controle de todas as coisas. Mas nós também cremos na sua obra revelada na palavra de Deus, naquilo que Deus faz como Deus. Quando eu digo que Deus criou todas as coisas, porque Ele revelou o que Ele criou, né? Então fé é a convicção desses fatos que nós não podemos ver, mas também temos a certeza do que esperamos, que se baseia exatamente no caráter e na obra desse Deus. O que eu espero? Bom, eu espero passar a eternidade com Deus. O que eu espero? Eu espero a salvação que vai ser revelada por Deus quando Cristo voltar, com base exatamente na morte e na ressurreição de Cristo. É isso que eu espero. E eu tenho a certeza dessa esperança que ainda não se concretizou, exatamente por causa de quem Deus é e por causa daquilo que Ele fez, conforme Ele nos revela. Então, a fé bíblica ela não se restringe a crer em algumas verdades. Na igreja, a gente dá muita importância ao fato de que é necessário crer de forma correta, de crer nas coisas corretas. Eu preciso crer que Cristo morreu, que Ele tomou sobre si o meu pecado e morreu de forma substitutiva na cruz, e que Ele ressuscitou. E com base nessa morte, nessa ressurreição, eu tenho perdão dos meus pecados, eu posso entrar no relacionamento com Deus. Isso é fundamental que eu creia. Mas a fé vai além de crer nessas verdades reveladas à humanidade. Mas a fé também implica em eu confiar e eu depositar toda a minha confiança da minha alma na pessoa bendita de Deus, no seu amor, na sua misericórdia e na sua graça. Então, com a mente eu creio em determinadas verdades reveladas, mas com o meu coração eu deposito toda a minha confiança nessa pessoa bendita do Senhor. Então, a fé é igual a crer mais confiar, crer e confiar. Agora, fé e confiança em Deus devem ser a base de toda a vida cristã e não apenas da salvação. Às vezes nós pensamos em termos de fé relacionada à salvação. Eu preciso crer para ser salvo, mas eu também devo exercer minha fé para viver a nova vida que eu tenho em Cristo. Isso é fundamental, viver a vida por meio da fé. Assim que um pouco antes do capítulo 11 de Hebreus, quando o autor falava da fé, ele também diz no capítulo 10, verso 8, lembrando as palavras do profeta Abacuque, no capítulo 2 e 4 do seu livro, que diz: mas o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Então, viver pela fé nos remete a uma dupla fidelidade. Por um lado, nossa fé nos leva a confiar em Deus por causa da fidelidade de Deus. Deus é fiel de uma forma absoluta, de uma forma perfeita. Deus sempre é fiel a si mesmo e a sua palavra. Tiago nos diz assim: se nós não formos fiel, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. A fidelidade tem a ver com a essência de quem Deus é. Então nós confiamos nele porque Ele é fiel a si mesmo e fiel à sua palavra. Tudo que Deus faz, Ele vai cumprir. Mas, por outro lado, a fé também nos conduz a viver uma vida de fidelidade para com Deus. Então nós confiamos em Deus por causa que Ele é fiel, mas nós também vivemos nossa vida em fidelidade a Deus, exatamente por causa dessa confiança que nós temos nele. Então, nós fazemos o bem
nessa vida que nós vivemos, procuramos fazer aquilo que é agradável a Deus, exatamente porque nós confiamos em Deus. O meu justo viverá pela fé. Eu confio em Deus, tenho confiança, essa é a minha fé. Mas a minha fé também me leva a ser fiel a Deus de uma forma parecida, né? Porque a fidelidade de Deus é absoluta. Mas assim como Ele é fiel a mim, eu confio nele. Então eu tenho essa fé e vivo por essa fé. E agora eu sou fiel a Deus. Por isso que o texto diz: confia no Senhor e faz o bem. Não importa o que está acontecendo comigo, não importa a circunstância, não importa que o mal está prevalecendo, eu confio em Deus, porque Deus é fiel, minha vida pertence a Deus, então eu confio nele e procuro viver fazendo bem, procuro viver fazendo aquilo que é agradável a Deus, independente das circunstâncias. A segunda parte do verso, ou melhor, ainda, no Sermão da Montanha, ao exortar seus discípulos a amarem os seus inimigos e orarem por aqueles que os perseguem, Jesus falou assim: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, da mesma forma que Deus é fiel a nós podemos confiar nele, nós devemos viver a nossa vida e fazer o bem. Confia no Senhor e faz o bem. Confiar no Senhor produz um tipo de vida, e é isso que o salmista está falando. Verso 3, segunda parte: habita na terra e alimenta-te da verdade. O texto em hebraico deste versículo, ele apresenta alguma dificuldade de interpretação. Ele pode ser traduzido por alimenta-te da verdade, conforme está na versão Almeida Revista Atualizada, mas uma outra tradução correta, possível também, é verdadeiramente sereis alimentados, que é a que está na Almeida Revista e Corrigida. As duas versões estão certas, mas tem um sentido um pouco diferente. No primeiro caso, o sentido estaria ligado a fazer o bem, né? Confia no Senhor e faz o bem. Alimenta-te da verdade. Isso significa então que eu faço bem e alimento-me da verdade, ou seja, eu busco a verdade que é Deus, eu busco a verdade que é a palavra de Deus. Confio em Deus, faço bem e procuro estar sempre me alimentando da verdade nessa vida que eu tenho aqui, né? Me alimentando de Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade, a vida, e me alimentando da palavra de Deus, que também é a verdade. Esse é o primeiro sentido. Mas o segundo sentido seria: confia no Senhor e habitarás na terra e Ele te sustentará, porque a segunda possibilidade é verdadeiramente serás alimentado. Então essa interpretação seria: confia no Senhor, faz o bem, habita na terra e Ele vai te alimentar, Ele vai cuidar de você. Não precisa ficar preocupado com o homem mal. As suas interpretações estão corretas e são verdadeiras e se encaixam perfeitamente aqui no texto, né? Nós precisamos, quando nós estamos enfrentando o mal, enfrentando homens opressores, enfrentando qualquer tipo de dificuldade, nós precisamos confiar no Senhor, nós precisamos nos alimentar da verdade que é a palavra de Deus, né? É isso que nós confiamos em Deus, mas nós precisamos também ser fortalecidos por Deus, por meio da verdade, por meio da palavra de Deus, sempre nos lembrando das promessas de Deus, daquilo que Deus fala. Ele é comigo, todas as coisas contribuem para o meu bem juntamente, né? O Senhor tem pensamentos de bem a meu respeito, não tem pensamentos de mal, e isso é fundamental para nós vivermos a nossa vida dessa maneira, sabendo que Deus cuida de nós. Verso 4: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu não sei quanto você, mas eu acho esse verso uma coisa maravilhosa. Alegrar é se deleitar em Deus, né? A Almeida Revista Corrigida, ela diz se deleitar. Tem o sentido de termos prazer no Senhor, em tudo que diz respeito a Ele, né? Como os seus mandamentos, a sua palavra, o seu reino. Por que eu devo buscar o reino de Deus em primeiro lugar, como Jesus falou? Porque eu me alegro no Senhor, eu me agrado no Senhor, eu tenho prazer no Senhor. Às vezes a gente fala: vamos fazer uma reunião de oração. Aí, reunião de oração é uma coisa que nunca enche. Vocês já viram isso, gente? Qualquer igreja, né? Fala reunião de oração. Poxa, mas por quê? Talvez
a gente tem buscado se alegrar em outras coisas que não seja o Senhor. Não que a gente não se alegre no Senhor, mas a gente se alegra no Senhor e se alegra também em outras coisas, não é? E aí a oração está competindo com outra coisa que a gente quer fazer, mas a Bíblia fala: agrada-te do Senhor. Se agradar de vir à igreja, se agradar de estar junto com os irmãos, se agradar de trabalhar no reino de Deus, se agradar de reunir para orar, se alegrar de ler a palavra. Eu não consigo entender como é que tem crente que não lê a Bíblia. Mas quando eu pego a Bíblia, eu tenho prazer de ler a Bíblia, né? Prazer de orar, prazer de ler a Bíblia, prazer de estar junto, prazer de termos comunhão. Agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Nós amamos a Deus acima de todas as coisas e fazemos do Senhor a nossa própria razão de viver. Deus não é mais uma linha na minha agenda. Deus não é apenas mais um item na minha agenda. Deus é a razão da minha agenda. Tudo que eu faço tem razão de ser em Deus. É assim que o Filho de Deus deve agir. Nós desejamos obedecê-lo, nós desejamos agradá-lo em todas as coisas. Gastamos tempo para ler a Bíblia e meditar na sua palavra, porque eu quero conhecer mais a Deus. Deus se revelou nas Escrituras. Eu quero entender a sua vontade para poder obedecê-lo. Eu busco Deus em oração, não só porque eu quero receber algumas coisas, ou porque eu estou em aperto do meu coração. Eu busco a Deus em oração porque eu tenho prazer de estar na presença de Deus. Não é um fardo eu estar na presença de Deus em oração. Não é uma boia salva-vidas, eu estou desesperado, eu vou orar. Não, o meu prazer é estar na presença de Deus. Nós confiamos nele porque nós o amamos e nós temos prazer de estar na sua presença. Por isso Jesus diz aos seus discípulos: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, vocês vão pedir tudo que vocês quiserem, tudo que quiserdes, e vos será feito, lá em João 15. E o apóstolo João, na sua primeira epístola, capítulo 5, verso 14, ele diz: e esta é a confiança que nós temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. Então veja bem, eu tenho meu coração em Deus, eu me agrado em Deus, eu procuro conhecer a Deus, eu procuro entender a vontade de Deus, eu procuro fazer aquilo que é agradável a Deus. E quando eu faço isso, eu ando em comunhão com Deus, e o desejo do meu coração expressa aquilo que Deus deseja, porque eu mudei, eu me transformei pela renovação da minha mente, minha maneira de pensar passa a ser a maneira de Deus pensar conforme Ele revela na sua palavra. E eu começo a andar em comunhão com Deus, e o meu desejo passa a ser compatível, passa a ser coincidente com o desejo de Deus. Eu busco o reino de Deus em primeiro lugar na minha vida. Então o meu desejo, ele está voltado para o reino de Deus. E quando eu me agrado do Senhor dessa forma, quando o desejo do meu coração está tão ligado a Deus, que aquilo que eu quero é o que Deus quer, Ele vem e Ele realiza o desejo do teu coração. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas quando aquilo que deseja do teu coração não é o que Deus quer, meu desejo, Deus não vai fazer, porque Deus nunca vai dar aquilo que está contra a vontade dEle. Mas quando eu aprendo a andar dessa forma, me agradando de Deus, meu coração anda em sintonia com o coração de Deus. E Jesus também falou no Sermão da Montanha: porque onde tiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde está o teu tesouro? Se o teu tesouro, porque Jesus estava falando para juntar tesouro no céu, né? Quando o meu coração está no céu, as minhas orações são sempre atendidas. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Verso 4, verso 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então, essa vida de dependência do Senhor, nós confiamos no Senhor e vivemos nossa vida, né, procurando fazer o bem, procurando fazer aquilo que agrada a Deus. Nós habitamos na terra, nos alimentamos da verdade. A verdade é a palavra de Deus, a verdade é o próprio Jesus. Eu vivo nessa vida de comunhão diária com o Senhor,
e eu agrado-me do Senhor, e Ele satisfaz os desejos do meu coração, porque o meu coração está em Deus, porque o meu coração está no céu, meu coração está no reino de Deus. E eu entrego o meu caminho ao Senhor e confio nele. Um outro aspecto da confiança em Deus é nós entregarmos o nosso caminho ao Senhor. Frequentemente nós fazemos os nossos planos, né? Assim, você faz o seu plano, eu faço os meus planos, né? Com base naquilo que nós achamos ser o melhor. Então nós usamos as informações que nós temos para alcançarmos os nossos objetivos que a gente já traçou lá atrás. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Então eu faço o meu planejamento, né? Eu faço assim, eu faço assim. Mas o fato é que na maioria das vezes nós não temos o menor controle da circunstância, gente. A gente faz os nossos planos de uma maneira tola, porque a gente não sabe nada do que vai acontecer. Quem podia imaginar há 6 meses atrás que a gente estaria aqui sentado de máscara, 6 meses, já 3, 4 meses sem trabalhar, né, ou trabalhando em casa? Quem poderia imaginar, né? Deus faz assim e tudo muda, e a gente acha que o nosso mundo é estável, que o nosso mundo vai ser sempre assim como a gente conhece, e não é verdade, né? O negócio vem, daqui a pouco toda a realidade da vida da gente muda. Às vezes um marido, uma esposa que falece, às vezes uma enfermidade que acomete a família, de repente sua vida muda, e a gente age com arrogância, falando, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, não é nada, você não tem controle de nada. Também não sabemos sequer o que o futuro nos reserva, e pior ainda, muitas vezes aquilo que a gente pensava que era o melhor para a gente, eu vou fazer isso, eu vou me mudar, eu vou casar, eu vou ter esse emprego, a gente, porque você acha que isso é o melhor. Quando você atinge aquilo, às vezes aquilo que você pensava que era o melhor, quando chega, traz consequências amargas e imprevisíveis. Já aconteceu isso com você? Você querer uma coisa muito e ir atrás daquilo, aí quando você consegue aquilo, você fala, por que eu fui atrás disso, né? E Tiago nos adverte exatamente dessa atitude que é muito comum no coração humano, no capítulo 5, verso 13 e 15. Ele diz, atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano, negociaremos, teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Hoje de manhã, quando a gente saiu para ver, estava entrando no carro, minha neta chegou assim, a gente estava no nevoeiro, tem um rio lá, aí ela olhou o nevoeiro, aí daqui a pouco você não consegue ver nada, o sol aparece, sumiu, cadê o nevoeiro? E Tiago disse, a palavra de Deus diz, nossa vida é assim, a gente está aqui e amanhã não está mais, né? E a gente tem essa presunção de, eu sou, eu faço, eu aconteço. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isso, faremos aquilo. Nesse mesmo sentido, Provérbios diz, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Provérbios 16. Então o convite de Davi aqui no verso 5 é para que nós entreguemos ao Senhor o nosso caminho, todo o nosso caminho, confiar nele, e o mais o Senhor fará. Não significa que nós não devemos fazer planos. Tiago fala isso, né? Vocês deviam dizer assim, se o Senhor quiser, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. É a mesma orientação de Davi, mas com palavras diferentes, né? Você submete o seu caminho ao seu Senhor. Eu gostaria muito de fazer isso, mas nós vamos na oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso não é uma reza, ela tem princípios para nos ensinar a orar, né? E Jesus era assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Foi a mesma oração de Jesus antes de ser crucificado. Ele diz assim, quando estava em agonia no jardim de Getsêmanis, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, não é? Mas não seja como eu quero, seja como tu queres. O que Jesus está fazendo aqui? Entregando o caminho dele ao Senhor, né? E essa atitude que deve ter aquele que depende de Deus. Eu confio no Senhor, eu me alegro nele, sabendo que Deus vai fazer o desejo do meu coração quando eu me alegro nele.
e eu entrego meu caminho ao Senhor. Faço meus planos, mas quando as coisas dão errado, eu não fico com raiva, não saio chutando a porta, porque eu sei que Deus é fiel, eu sei que Deus está no controle, eu sei que eu tenho meu plano, mas Deus também tem o plano dele. Eu nem sempre entendo os planos de Deus, mas eu confio no meu Pai, que Ele vai fazer aquilo que é o melhor, que a minha vida está na mão dele e que eu estou nas mãos dele e confio nele. E por fim, no verso 7, ele diz: descansa no Senhor, espera nele. Você sabe que de todas essas exortações, talvez essa seja mais difícil. Se eu falar assim, você quer confiar em Deus? Quero. Você quer se alegrar no Senhor? Não quero, sim. Né? Você quer entregar o seu caminho ao Senhor? Opa, também. Você quer descansar no Senhor e abrir mão da sua preocupação? E você quer esperar nele? Aí já é mais difícil. Né? Aí a gente já não quer. Sabe por quê? Porque a gente entrega o nosso caminho ao Senhor, mas a gente quer continuar no controle. A gente entrega, mas não entrega muito. A gente até ora, mas não entrega, né? A gente quer fazer alguma coisa, a gente quer tomar uma atitude. A gente pode lembrar de Sara, né? Eu vou te dar um filho. Aí passa 25 anos e o filho não vem. Pega esse escravo aqui e me dá um filho aí. Né? Por quê? Porque quer estar no controle. Deus não vai fazer, Deus esqueceu, né? Descansa no Senhor e espera nele. Essa palavra nos exorta a descansarmos no Senhor e esperar. Descansar aqui significa exatamente esperar em Deus, em vez de agir por conta própria, né? Deus, Ele vai fazer alguma coisa porque Ele diz que vai. Ele vai fazer porque você entregou o seu caminho a Ele. Ele vai fazer porque você entregou o problema a Ele. Ele vai fazer porque você confia nele. Ele vai fazer porque Ele é teu Pai, Ele cuida de você. Né? Aí você quer resolver o problema, você vai lá, faz tudo errado, fala o que não deve falar, depois se arrepende, tem que voltar atrás, você estraga tudo. E quando você, depois de fazer tudo o que podia fazer, você deve esperar no Senhor, porque Deus vai fazer o que Ele decidiu que vai fazer, no tempo que Ele decidiu que vai fazer, e não como eu quero, e não como você quer, e não da maneira que nós queremos. Descansar no Senhor não é apenas algo que nós devemos fazer, sabe, na nossa lista de coisa de crente. Coisa de crente, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar, eu tenho que descansar no Senhor, mas é o resultado da nossa nova relação com Deus. Não é algo que você vai fazer, é um relacionamento novo que você vai desenvolver com Deus. Eu preciso viver de uma forma que eu descanse em Deus continuamente. Quando Jesus diz: minha paz vos dou, tem a ver com isso. A gente aprende a viver na paz de Cristo, não paz que não tem problema, a paz no meio dos problemas. Eu estou com um problema, está difícil, eu não sei o que fazer, mas ainda assim eu consigo gozar da paz de Cristo e eu consigo descansar em Deus no meio dos problemas. Então nessa nova relação, nós depositamos toda a nossa confiança completamente em Deus, nosso Pai Celeste, sabendo que Ele cuida de nós. Deus cuida de você, né? Às vezes Deus te põe de castigo, é verdade, menino levado, né? Mas Ele está cuidando de você. Às vezes Deus permite coisas que você não entende, mas Ele está cuidando de você. Ele quer que você exercite a sua fé. Sabe, quando Deus demora, Ele quer que você exercite a sua fé, Ele quer que você confie, para que sua fé cresça, para que a sua fé seja fortalecida. Você pede fé a Deus, aí a maneira de Deus te dar fé é trazendo desesperança para você, assim, humanamente falando, né? Porque desesperança nunca é uma coisa do crente, mas Deus tira todos os recursos humanos, aí você não vê saída. A única saída é ter fé, a única saída é confiar em Deus. Então você está exercitando a sua fé. Então você pediu fé, agora Deus está te dando a oportunidade de exercitar a fé. Então no Salmo 46, mais adiante,
Deus diz ao seu povo: aquietai-vos. Isso é difícil, gente. Ficar quieto é difícil demais, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. E o salmista encerra o salmo no versículo seguinte dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Sabe por que eu vou me aquietar? Porque o Senhor, que é Deus, é o meu refúgio. O Senhor, que é Deus, está comigo. Amém, irmãos? Essa é a exortação de Davi para a gente viver uma vida de total dependência de Deus. É fácil? Não, é muito difícil. É mais fácil eu falar aqui na frente do que a gente viver, né? Mas é isso, essa é a vida vitoriosa que Deus quer para nós. A gente viver nessa dependência total de Deus, nessa confiança total, andando sempre descansados no Senhor, confiando nele e se alegrando nele. Então, como filhos de Deus, nossa dependência do Pai deve ser completa. Nós confiamos no Senhor, nos agradamos dele e cremos que ele responde nossas orações e cuida de nós. Entregamos todos os nossos caminhos a ele pela fé e descansamos e esperamos em Deus. Que o Senhor nos ajude a viver essa vida. Eu quero viver esse tipo de vida. Eu quero que você aprenda a viver esse tipo de vida e que todos nós, como igreja, sejamos esse tipo de crente, né? Que confia em Deus, que espera no Senhor, que se agrada no Senhor. Pai, te agradecemos pela tua palavra, Senhor, porque essa palavra, ela enche o nosso coração de alegria, de esperança, Senhor, e dá um norte, uma direção para as nossas vidas, de como o Senhor deseja que nós vivamos, Pai. O Senhor não apenas nos perdoa do nosso pecado e promete que vamos estar contigo para toda a eternidade, mas o Senhor deseja que nós vivamos uma vida plena e uma vida satisfatória aqui. E a maneira de nós vivermos essa vida, nessa dependência do Senhor. Ajuda-nos por meio do teu Espírito Santo a andar assim, viver assim, e que o nosso testemunho de vida possa impactar aqueles que vivem ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém.